Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Primeiro A, primeiro B. Dando continuidade aqui pessoal, às aulas mandadas aí para vocês via Facebook e WhatsApp também, através dos grupos, Eu vou pedir também para que vocês assistam as aulas de Química que vocês acham lá pelo YouTube, Tanto do dia 22 quanto de ontem, do dia 29, E essas aulas são relativas à atividade, que eu mandarei na próxima semana. Tudo bem, pessoal? Então, estudem, assistam às aulas aí com dedicação, que vai ser muito tranquilo na hora de fazer as atividades. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, o título da aula é Identificação de materiais através de suas propriedades específicas, tá ok? Então nós temos aqui, a gente vai usar as propriedades específicas da matéria, das substâncias, só fazendo aqui um apanhado rapidinho, pessoal, assim como existem as específicas, existem as gerais, certo? Que eu não vou abordar aqui agora, mas eu vou falar apenas rapidamente. Então, por propriedade geral, o entendimento que a gente tem por propriedade geral são aquelas que são comuns a todos os materiais, tá certo? Então, todos têm massa, todos têm volume, tá certo? Todos têm inércia, tá ok? Mas agora aquelas que servem para identificar precisamente o material são as chamadas propriedades específicas, ou seja, elas identificam, como eu falei, efetivamente o que? A substância. Tá bom? Elas podem ser físicas ou químicas, pessoal. Tá ok? E nessa aula aqui nós vamos ver os dois tipos. Então vamos lá, porque eu já conversei com vocês antes, Ponto de fusão, por exemplo, tá certo? Uma propriedade da matéria, uma propriedade específica, que eu já até comentei com vocês, então eu não vou falar muito a respeito, tá legal? Só vou citar. Então, a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido, em determinadas condições de pressão. Por exemplo, quando você pega ao nível do mar, tá certo? Ao nível do mar, tá certo? Naquela condição de pressão atmosférica, a água, pessoal, ela deixa de ser sólido exatamente a 0 graus Celsius. Essa temperatura 0 graus Celsius, que eu chamo de ponto de ebulição, aqui geralmente também, às vezes, pessoal, eu tiro a letra P e coloco a letra T maiúscula, aí você ficaria o entendimento de temperatura de ebulição, tanto faz. Então, para a água ao nível do mar, o ponto de ebulição da água, pessoal, a água deixa de ser gelo e se transforma em água líquida exatamente a 0 graus Celsius. E isso daqui já foi passado para vocês. Tudo bem? Pessoal, nenhuma outra substância nesse planeta, tá certo? Ao nível do mar, em condições normais de temperatura e pressão aí, tá ok? Elas viram líquido a 0 graus. Isso daqui é exclusivamente para a água. Se transformou em líquido a 0 graus, pode ter certeza que é a água. A mesma coisa o ponto de ebulição, pessoal. Temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado gasoso. A gente coloca assim, P, E, ponto de ebulição. Vocês me desculpem aqui, pessoal, eu errei. Aqui é PF, Aqui é um F. Tá legal? Ponto de fusão. PE, ponto de ebulição. Ou eu poderia colocar um T maiúsculo aqui, que seria o quê? Temperatura de ebulição. Tá bom? Pessoal, ao nível do mar, a água passa do estado líquido para o estado gasoso exatamente a 100 graus Celsius. Não existe outra substância que acontece isso, pessoal. A transformação, a passagem do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus. É exclusivamente para a água. Então, isso faz com que o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição seja o quê? Seja uma propriedade específica da matéria, no caso aqui a água. Tudo bem, pessoal? Aguardem o próximo vídeo, então.